E o funcionalismo público no Brasil voltou a subir, né? Essa tal casta está ficando maior. Temos um gráfico aí do Poder 360 que traz a notícia de que após 6 anos, pela primeira vez, aumentou o número de funcionários aí do governo. Ou seja, desde o governo Temer, né, vinha ali os governos do PT sempre aumentando o número de funcionários públicos. Vamos colocar em tela cheia, produção, para ficar melhor essa visualização. Você vê quando o Lula assume, ele está pegando ele na descendente, né, do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, vai subindo, 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 chega o governo Temer, começa a cair, Bolsonaro tem uma queda até mais brusca, e agora, com 2 anos de governo Lula, já voltando aí a aumentar o número de funcionários públicos, que tem os seus benefícios. Por exemplo, o auxílio alimentação, e o G1 nos traz a notícia do aumento, né? Então, o que são esses gastos que a gente está falando, né? Esse tipo de coisa, em acordo com a categoria, o governo decide reajustar em 52% o auxílio alimentação dos servidores federais. Ou seja, você, cidadão comum que está indo no supermercado, está sentindo o preço aumentar cada semana que você vai lá fazer as compras para sua casa e tentar dar um jeito de isso tudo caber dentro do seu salário, para esse pessoal não tem problema, aumenta ali em 50% o auxílio alimentação dos servidores. E acho que a cereja do bolo disso tudo que a gente está falando é uma PEC que o autor é o próprio Pacheco, que fala dos bônus para juízes. Né? Bônus para juízes, proposto por Pacheco, amplia gasto recorde do Brasil com o judiciário. É um aumento de 5% a cada 5 anos ao salário dos magistrados e membros do Ministério Público. O relator é o Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, acatou emendas que estendem a vantagem para membros da Advocacia Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, defensores públicos, delegados, ministros, conselheiros dos tribunais de contas e por aí vai. E isso tudo não está dentro do teto de gastos, né? Não entra no teto constitucional, ou seja, a parte aí de qualquer tipo de controle fiscal. O negócio foi tão grave que, acho que nesse caso aqui, uniu até pessoas da direita e da esquerda. Tanto é que temos aqui um tweet de Tabata Amaral. Isso mesmo, criticando aí essa medida. Pede e meia para 38 mil alunos de baixa renda concluírem o ensino médio custa 108 milhões. Bolsa Família para 38 mil famílias, 365 milhões. Aumento de salário que o Senado quer dar para 38 mil pessoas do Judiciário, 42 bilhões de reais. Sim, bilhões, diz a Tabata Amaral, Brasil e suas prioridades. Jean Turco, tem 2 assuntos que eu acho que poderiam unir a direita e a esquerda, né? Acho que segurança pública deveria ser algo aí comum a todos e também essas notícias aí sobre privilégios. Você acha que é possível haver um consenso aí desses lados polarizados no Brasil? Muito otimismo hoje, Renato, hein? Não vejo nenhum consenso por enquanto. Só um comentário rápido sobre o que Luiz Felipe estava falando antes do IBGE. Concordo plenamente, controlado, inclusive no final do último governo, do penúltimo governo Dilma, o governo mandou o IBGE segurar dados e não publicar para favorecer a reeleição, e isso aconteceu. Agora, essas notícias que você mostrou aqui, né? Bom, vamos lá, vamos tentar comentar gradualmente, assim, no mérito cada uma e depois no geral. Está voltando o aumento dos funcionários públicos. Aí alguns podem falar, mas não é um problema porque o Brasil não tem funcionários públicos demais comparado a outros países. Bom, mais ou menos. O Brasil tem cerca de 10% da população que é funcionária pública, mas o problema não é realmente, no sentido de quantidade, não destoa da média. O que destoa é o custo com os funcionários públicos, que inclusive lá dentro tem aquele vale alimentação que você mostrou e muitas outras coisas. Então, quando você olha o número de funcionários públicos, está na média mundial, mas quando você olha o custo, está entre os países que tem um custo maior no mundo. Então, na verdade, o que é? É o custo que eles têm, o salário que eles recebem e os benefícios que recebem. É claro que não são todos, que são especialmente aqueles de algumas áreas específicas, inclusive mais na área federal, que na área estadual, que na área municipal, etc. Mas em média, o custo é muito alto. Ainda mais grave, visto que se trata de um país de renda média e não pode se permitir este luxo, porque é um custo, não gera crescimento econômico.
Sobre o judiciário, também, o enésimo absurdo. Porque o judiciário já é um dos mais caros do mundo. O judiciário brasileiro custa cerca de 1,6% do PIB, o que é o mais alto do planeta Terra. Então não há por que aumentar ainda mais o custo com isso. Aí Tabata muito bem falou, mostrou essas comparações, né? E só um detalhe político sobre essas comparações, porque os dados estão lá, e aí todo mundo, obviamente, fica indignado, etc. Isso é normal, mas o que nós temos que entender do ponto de vista político é o seguinte, que aqueles custos lá com pé de meia, Bolsa Família, etc., não são menores que os outros, né? Mas atenção, estes custos são funcionais aos demais. Ou seja, isso aí existe para permitir que se gaste daquela forma. O que quero dizer? Que isso aí serve para legitimar o Estado. O Estado, o que quer fazer é gastar com ele mesmo, arrecadar ele mesmo para gastar com ele mesmo. O objetivo é gastar ainda mais com juízes, com funcionários públicos, etc. Se fizesse só isso, as pessoas ficariam bravas e revoltadas. Aí, para enganar metade do país, eles gastam também um pouquinho com pé de meia, com Bolsa Família e outros programas sociais. Quando você compara o Bolsa Família ao Bolsa BNDES, por exemplo, o que Joesley Batista, Ike Batista e outros grandes empresários amigos do Rei recebem, é incomparável. O Bolsa Família é cerca de, aí muda porque muda também o PIB, é cerca de 0,5% do PIB. É nada. Então isso aqui serve só para justificar o Estado e justificar ainda mais gastos desta forma. Realmente, o absurdo. Porque, como muito bem foi falado aqui, em teoria não tem nenhum problema em fazer uma festa daquele tipo. Se você ganhou legitimamente seu dinheiro e quer gastar da forma mais brega e ostentação do mundo, o problema é seu. Agora, o problema qual é? Que aqueles não são empresários, não são comerciantes, são pessoas, são políticos, que ganharam que este dinheiro aqui foi pago com nosso suor, com nossos impostos. De onde vem todo este dinheiro? Como pode se gastar tanto, etc. Vejam, nestes dias, por exemplo, teve algumas revelações sobre aquela coisa das lagostas, sabe? Do custo individual do jantar. Estamos falando de uma entrada no jantar de R$ 350 por pessoa, por exemplo. Para só a entrada, por pessoa. Então, de gastos milionários, etc. Então, tudo isso pago com o nosso dinheiro. De forma geral, qual é o ponto? Que essa ideia que o Estado somos nós, que eles são nossos delegados, que a política existe para nos servir, para fazer o interesse geral, o bem comum, o interesse nacional, simplesmente não existe. Na verdade, o Estado é uma casta, aquela que Milei denomina dessa forma, é uma elite política que chega no poder e se mantém no poder. Muito afastada da população, mais tempo está no poder e mais se afasta da população, e mais tem incentivos perversos para se manter no poder, para tirar dinheiro de quem não tem e dar ainda mais para quem tem, os amigos do rei e eles mesmos. Então, é exatamente o contrário. O Estado é uma máquina de exploração, de pilhagem da população, que serve exatamente a seus fins. Qual é o fim do Estado? Ele mesmo, a casta mesmo. Nesse sentido, é muito bem-vinda essa denominação de Milei, porque está exatamente de acordo com a teoria elitista, que é uma das melhores escolas de pensamento da ciência política, que descreve a política como funciona de fato e não como deveria ser nos nossos sonhos.